esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação.
Meus queridos irmãos e irmãs, este dia de feriado nacional tem sua origem na comemoração religiosa de nossa fé. Comemoração religiosa de nossa fé cristã. Este dia foi chamado de finados, significando que algo se findou, que chegou ao seu fim, que morreu. Finados vem do verbo português findar, terminar. Entretanto, os cristãos sempre sepultaram seus fiéis com muito respeito e fé na ressurreição do último dia. Portanto, crendo na vida futura. O que chega, porém, ao término é a vida neste mundo. Por isso, logo, os cristãos, copiando já os povos antigos, criaram um espaço para sepultar os batizados e chamaram-no de cemitério, do latim cemiterium. Assim eram chamados os lugares da cultura romana onde ficavam os defuntos. Cemiterium, lugar onde se dorme. Mas para os cristãos, os seus defuntos dormem esperando o fim dos tempos. Esta comemoração, como bem sabemos, teve sua origem no Santo Abade Odilon de Cluny, para os mosteiros cluniacenses. E paulatinamente essa celebração cluniacense foi adotada pelo clero secular até se tornar uma celebração de toda a Igreja Ocidental em meados do século XIV, ou seja, de 1300 para cá, a Igreja no Ocidente faz a comemoração dos seus fiéis defuntos nesse dia 2 de novembro. Surge a comemoração dos fiéis defuntos à luz da celebração de todos os santos. Então, no primeiro dia de novembro, nós transferimos a solenidade de todos os santos para o próximo domingo. Mas sempre foi no dia 1º. Então se celebrava no dia 1º os santos bem-aventurados e no dia seguinte aqueles que esperavam a misericórdia de Deus no último dia, no dia do juízo final. É manifesto que a comemoração de hoje nos leva a professar nossa fé na ressurreição de Cristo e que Deus nos criou para a vida e para a vida eterna. Por isso, a nossa vida não termina quando somos depositados no sepulcro. Assim como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. Essa é a fé católica. Com efeito, nossos cemitérios têm essa função. Eles sinalizam que temos fé na ressurreição de Cristo e com Cristo. E que aqueles que lá estão ressuscitarão em Cristo. Eles apenas aguardam o último dia. Por isso a expressão dormem o sono da morte. Crer na ressurreição dos mortos
foi desde o início um elemento essencial da fé cristã. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, já proclamava essa verdade. E prestemos atenção, não há nenhuma oração litúrgica, o prefácio da Eucaristia, que não faça memória dos fiéis defuntos. Todas elas fazem a memória dos fiéis defuntos. Isso tem uma origem belíssima. Assim como os filhos de Israel levaram os ossos de José do Egito para a terra de Canaã, assim a igreja, a nova Israel, leva os seus Josés, os seus fiéis defuntos, para um dia também estarem na terra prometida, junto com os bem-aventurados. Por isso, cada Eucaristia, nós fazemos a memória dos nossos fiéis defuntos. Eu me recordo que, quando era noviço, um monge de São Paulo fez uma denúncia porque havia um prefácio em português que não fazia a memória dos fiéis defuntos. Talvez por distração. Mas, imediatamente, isso foi corrigido, porque isso é sã tradição da Igreja. Fazer memória em cada Eucaristia dos fiéis defuntos. Cremos, portanto, na ressurreição da carne, conforme professamos no símbolo apostólico. Isto é, após a morte, não haverá somente a vida da alma imortal, mas os nossos corpos mortais readquirirão vida. Teremos um corpo glorificado. Na morte, cuja separação da alma e do corpo é um fato, a carne entra em corrupção, ao passo que a alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao corpo glorificado. Porque a pessoa é corpo e alma. Se for só alma, não é pessoa. Por isso que a alma espera, aguarda o dia que os nossos corpos estarão glorificados. Alma e corpo serão uma só realidade, uma só pessoa. Hoje, caros irmãos e irmãs, nesta celebração, temos o Círio Pascal a iluminar-nos, e não poderia estar ausente nesse dia, pois fazemos sufrágios pelos defuntos, e quando fazemos sufrágios pelos defuntos, nós estamos professando a fé na ressurreição que a Páscoa de Cristo inaugurou. Então, o Círio Pascal relembra-nos que a ressurreição do Cristo é um fato e que será um fato a nossa ressurreição. Antes de terminar a celebração, vamos ao nosso cemitério visitar os irmãos que dormem o sono da morte, esperando o último dia que há de vir. Em procissão, portamos o círio aceso do Círio Pascal, exatamente para significar que a luz do Cristo ressuscitado é para todos, vivos e mortos. E há uma tradição da Igreja, quer do Ocidente, quer do Oriente, de que os cemitérios dos batizados eram sempre do lado da Igreja, ou muito próximo da Igreja. O nosso, na Igreja futura, será exatamente parede com a Igreja. O nosso está um pouco distante, mas é uma mística para que esses irmãos que já adormeceram continuem escutando o louvor divino dos vivos, a celebração pascal que eles ainda continuam, celebrando.
Eu sempre penso, quando vejo o nosso cemitério discreto e bonito longe, bom, nós cantamos suficientemente alto para eles escutarem, né? Na Igreja Nova não há necessidade, vai ser contínuo a parede da igreja. Enquanto estamos na luz desta vida, quais peregrinos da gloriosa Jerusalém, celebramos a Eucaristia, que nos alimenta na vivência da fé e nos prepara para o festim eterno. Celebrando a Eucaristia, proclamamos a morte e ressurreição do Senhor e suplicamos a sua vida para estarmos todos juntos, vivos e mortos, em sua luz beatífica. Então faremos a nossa procissão, levando a luz do Círio Pascal aos nossos irmãos. Nesse dia sempre penso, hoje eu visito os nossos irmãos que adormeceram no sono da morte. Um dia serei visitado, todos nós. Então é muito bom. Hoje nós vamos fazer uma procissão com o sino fúnebre. Meditemos que esse será o nosso fim, né? Adormecer no sono da morte e esperar o último dia para ressuscitar com Cristo. Hoje nós visitamos, amanhã seremos visitados. Pelas preces da Santa Virgem, elevada em corpo e alma aos céus, possamos viver dignamente a nossa vocação de batizados. E não sejamos contados entre aqueles que, lamentavelmente, vivem morrendo e não morrem vivendo. Que não sejamos contados entre aqueles que vivem morrendo e não morrem vivendo. Deus nos abençoe a todos. Caríssimos irmãos e irmãs, dirijamos a nossa oração a Deus, Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso. Peçamos-lhe a salvação e a paz para os vivos e falecidos.
de nossos pais, parentes, amigos e benfeitores, para que Deus lhes conceda o prêmio por suas boas obras. Rezemos. Senhor, que a nossa oração possa socorrer as almas dos vossos fiéis falecidos. Libertai-as de todos os pecados e acolhei-as no esplendor da vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo à gloriosa Jerusalém, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei